Graça e paz, povo do avivamento, povo de Deus. Estamos aqui para fazer o resumo de aula da nossa disciplina Angiologia, módulo 3 da nossa Escola de Ministérios, curso de Teologia Sistemática. Nosso primeiro ano é a Teologia Sistemática. Então nós vamos falar sobre os anjos, né? A angiologia é o estudo dos anjos, o resumo é esse. Então ao nosso redor um mundo de espíritos muito mais numeroso e poderoso, populoso que nós possamos imaginar. Bons e maus espíritos dirigem os passos em nosso meio, passam de um lugar para outro com a rapidez de um relâmpago, né, que você não está vendo, e com movimentos imperceptíveis. Eles habitam espaços ao redor de nós, sabemos que alguns deles se interessam pelo nosso bem, e outros, porém, estão empenhados em fazer o mal. Os escritores inspirados da palavra de Deus fazem-nos descortinar essa visão sobre os anjos, né? Então, nós temos aqui, basicamente, sobre a lição de anjos, que quem eles são, né? É a natureza dos anjos. Então, a primeira, eles são criaturas, eles são seres criados por Deus antes da criação do homem. Então, eles provavelmente bem no início daquilo que nós imaginamos como eternidade, eles foram criados, né? São seres que foram criados para servir a Deus e a todos os seus filhos, inclusive o homem. Eu expliquei isso, porque o homem é a imagem e a semelhança de Deus, e a função do homem é governar com Deus. E talvez isso seja a explicação dessa ciumeira, né, que causou a rebelião no céu, dizem alguns teólogos sobre isso, né? Então nós vamos chegar lá. Mas não conhecemos essa data exata, né? Mas existem hoje anjos bons e anjos maus. Por quê? Em determinada posição, né, eles, do tempo, na linha do tempo imaginário aqui para nós, né, eles se rebelaram, e nós vamos falar sobre isso mais na frente, a rebelião dos anjos, liderada aí pelo querubim da guarda ungido de Deus, que é Satanás, né? Em Apocalipse 19:10, fala que eles recusam a adoração, eles não são seres que você tem que se prostrar, porque eles são conservos, ou seja, servos como nós somos servos. Assim como em Apocalipse 22, verso 8 e 9. E ao homem, por sua parte, é proibido também adorá-lo. Gálatas 2:18 fala sobre isso, né? Segundo, eles são espíritos, né? Os anjos são descritos como espíritos, porque, diferente dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas. Eles não têm essas limitações que nós temos aqui. Aparecem e desaparecem à vontade, movimentam-se com uma rapidez inconcebível sem usar meios naturais. Apesar de serem puramente espíritos, têm o poder de assumir formas de corpos humanos a fim de se tornarem visíveis. Foi o caso na aparição para Abraão. Então aparecem para Abraão em forma física, e Jesus ali, provavelmente o anjo do Senhor, né, o tetragrama YHWH, aparece com os dois anjos. Depois os dois anjos vão até Sodoma e Gomorra e falam e avisam ali a Ló, né? Então eles têm essa capacidade de se materializar igual a um homem, né? Se formar igual a um homem, assumir formas humanas. E o nome disso, inclusive, é teofania, tá? Então, são criaturas, eles são espíritos, eles são imortais, isso é, não estão sujeitos à morte, né? Embora perdendo o corpo original mediante a desobediência a Deus, né, segundo o livro de Judas, alguns deles não perderam a parte espiritual. Então, a parte espiritual
que faz deles imortais. Segundo, também você pode conferir em Lucas 20, 34 a 36, Jesus explica aos saduceus que os santos ressuscitados serão como os anjos, no sentido que não podem mais morrer, tá? Outra característica aqui deles, eles são numerosos. As escrituras nos ensinam que o seu número é muito grande a ponto de ser bilhões e trilhões, é muito mais até que seres humanos, né? Os textos falam em milhares de milhares que o serviam, de milhões e milhões, Daniel 7:10, mais de 12 legiões de anjos, Mateus 26, 53, multidão dos exércitos celestiais, e aos muitos milhares de anjos, Hebreus 12, 22. Portanto, seu Criador e Mestre é descrito como Senhor dos Exércitos. Inclusive, é um dos nomes do Senhor, né? Ele é conhecido como Senhor dos Exércitos, porque é o Senhor dos Exércitos Celestiais. Eles não têm sexo, tá? Então, não existe anja, tá? Tire isso da sua cabeça. O anjo é anjo, não existe sexo, tá? Tanto que os anjos serão sempre descritos como os varões, porém, na realidade, não tem sexo, não propagam a sua espécie, segundo Lucas, capítulo 20, verso 34 e verso 35, você confere na sua Bíblia. Você, aluno da escola, tem que conferir na Bíblia. Classificação. A ordem é a primeira das leis do céu, então esperar que os anjos estejam classificados segundo o seu posto e atividade. Tal classificação é implícita em 1 Pedro 3,22, onde lemos anjos, as autoridades e as potências. Vide também em Colossenses 1,16 e Efésios 1, 20 e 21, que dá a entender que existe uma categoria, né? Existem categorias de anjos e funções de anjos no céu. O primeiro anjo que nós vemos na Bíblia, na realidade, ele não é um anjo. É o anjo do Senhor com letra maiúscula. Aparecia no Antigo Testamento, só que o anjo do Senhor é descrito, e eu o distingo de qualquer outro anjo, porque é atribuído a ele o poder de perdoar ou reter pecados, conforme diz no Antigo Testamento. O nome de Deus está nele, Êxodo 23, de 20 a 23, e em Êxodo 32, 34 se diz, meu anjo irá diante de ti, o Senhor falando, né? Em Êxodo 33, 14, há esta variação, a minha presença. Então o termo literalmente é o meu rosto irá diante de ti. Então é muito mais do que o anjo dele, é o rosto de Deus, né? Em toda as duas expressões são combinadas em Isaías 63, verso 9. Em toda a angústia dele foi ele angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Duas coisas importantes são ditas acerca deste anjo, tá? Esse anjo aqui, na realidade com letra maiúscula, era Jesus antes de vir, né? Antes de tomar a forma de homem. Então esse Jesus sempre existiu, inclusive é o nosso Criador, pelo qual, por intermédio dele, tudo foi criado, que a Bíblia diz que pelo verbo tudo foi criado. Então Jesus é esse aqui, né? Então, por quê? Esse anjo, ele na realidade, ele é o próprio Senhor, né? O nome dele é Jeová, né? Isso é, o seu caráter revelado, então está nele, segundo que ele é o rosto de Jeová, ou melhor, o rosto de Jeová pode se ver nele, por isso tem o poder de salvar, Isaías 63, verso 9, de recusar o perdão, Êxodo 23, 21, veja-se também a identificação que Jacó fez do anjo com o próprio Deus, Gênesis 32, 3, e em 48, 16, ele fala que ele é o próprio Deus, né? Não se pode evitar a conclusão de que esse anjo misterioso não é outro senão o próprio Filho de Deus, o Machia, o libertador de Israel, Yeshua HaMashiach, né? Que seria o salvador do mundo. É um ser incriado, tá?
Deus não criou Jesus. Ele é gerado, o Pai gerou Jesus, ele é gerado, então ele sai dele mesmo, né? Arcanjo, letra B. Miguel é mencionado como arcanjo, o anjo principal. Essa partícula arque significa chefe dos anjos. Então, é um anjo chefe, um anjo principal. Judas 9, Apocalipse 12, verso 7 e também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Ele aparece como anjo protetor da nação israelita. Daniel 12, versículo 1. A maneira pela qual Gabriel é mencionado também indica que ele é de uma classe muito elevada. Ele está diante da presença de Deus, em Lucas 1, verso 19. E a ele são confiadas mensagens mais elevadas de importância em relação ao reino de Deus. Daniel 8, 16 e capítulo 9, verso 21. Não significa que Gabriel é um arcanjo, tá? Mas ele é classificado como um anjo de mais alta patente, tá? Os anjos eleitos, nós vemos isso também na Bíblia, são provavelmente aqueles que permanecem fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. 1 Timóteo 5, 21 e Mateus 25, 41. Os anjos eleitos são aqueles que ficaram com Deus, né? Em obediência. Letra D, os anjos das nações. Daniel 10, 13 e verso 20 parece ensinar que cada nação tem um anjo protetor, o qual se interessa pelo bem-estar daquela nação. Era tempo de os judeus regressarem ao cativeiro. Daniel 9, verso 1 e verso 2. E Daniel se dedicou a orar e jejuar pela sua volta. Depois de 3 semanas, um anjo apareceu-lhe e deu como razão da demora o fato de que o príncipe, ele usa esse termo, príncipe, ou anjo da Pérsia, que é o Irã, inclusive, atualmente, havia se oposto ao retorno dos judeus. A razão talvez fosse por não desejar perder a influência deles na Pérsia. Então o anjo lhe disse que a sua petição para o regresso dos judeus não tinha apoio a não ser o de Miguel, o príncipe da nação hebraica. Então significa que eles também exercem funções de príncipes em cada nação, o que dá a entender que cada nação também tem um príncipe de Deus,